Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam de repercutir, de estudar, de comentar e de aprender sobre os assuntos que são tratados aqui no Vejam Só. E hoje nós vamos ter um tema muito interessante, que é um assunto que todo mundo acha que sabe, mas na verdade parece que ninguém sabe realmente. E nós vamos poder aprender um pouquinho sobre isso. Fica ligadinho que daqui a pouquinho nós já vamos rodar a matéria de abertura e ela vai apresentar o tema para você. Antes, deixa eu só pedir para o pessoal colocar aqui o meu perfil no Instagram e é o @zeca_pereira. Se você tiver interesse, vai lá, me siga por lá, pode mandar mensagem, a gente conversa um pouco lá também. Sempre tem algum material aqui dos bastidores do programa. Eu quero aproveitar que eu estou falando lá do meu perfil do Instagram e mandar um abraço para o Tiago Teixeira. Ele é lá de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Mandou uma mensagem super bacana lá, a gente conversou um pouquinho, acompanha o programa, gosta. Tiagão, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. Deus continue abençoando a sua vida. Eu fico muito feliz em saber que o Vejam Só é um instrumento de Deus, de bênção na sua vida também, tá bom? Forte abraço, muito obrigado pelo carinho, pela mensagem. Fica à vontade, você que nos assiste, de chegar por lá e a gente poder conversar também, tá bom? Eu vou primeiro apresentar os meus convidados, aí na sequência a gente roda a matéria para conhecer o tema que nós vamos conversar na noite de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só tem o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Franklin James, ele que é ministro da Igreja Evangélica Kyrios. Pastor Franklin, obrigado, viu, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só, sempre uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, Zeca, prazer é meu estar de volta aqui, estava com saudades já. Programa maravilhoso, prazer também conhecer o professor Ivan e eu espero poder contribuir por esse programa, um tema que parece ser simples, mas tem bastante dúvidas das pessoas e esperamos esclarecer aqui. Muitas dúvidas, muitas. A gente, inclusive, vira e mexe, recebe também alguma sugestão na nossa audiência sobre o assunto. Espero que a gente consiga, obviamente que falar de tudo não vai dar, mas pelo menos instigar você que nos acompanha a pensar também e aprofundar depois aí o tema. Pastor Frank, como é padrão aqui no Vejam Só, vamos começar com as informações da igreja, por favor. Amém. Nós estamos na Igreja Evangélica Kyrios, situada na Lapa de Baixo, na rua Eliodoro Ébano Pereira, número 227, sob a liderança do pastor Klaus Piragini. E as nossas reuniões lá, Zeca, é às quintas-feiras, às 20 horas, às sextas-feiras, às 20 horas e domingo, 3 horários, às 9, às 11 e às 18. Opa, voltou com bastante culto depois da pandemia. Verdade. Tá boa a igreja, que bênção, que bênção. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, viu, de novo pelo carinho. Os contatos do pastor Franklin, eles apareceram aí para você, mas se não deu para anotar, se perdeu a informação da igreja, vai lá no nosso perfil do Instagram, o @programa Vejam Só. E nós vamos colocar lá e deixar tudo disponível para você também, tá bom? Fica mais fácil, tudo concentrado em um lugar, tá bom? E o Vejam Só também tem a alegria de receber na noite de hoje o professor Ivan Durães, ele que é professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Professor Ivan, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Daqui essa noite é uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Para mim é uma honra vir aqui a este programa com uma audiência tão qualificada, pastor Zeca, e compartilhar um pouco daquilo que temos refletido e pensado de maneira bastante piedosa a respeito do tema de hoje, que é o jejum, que, como bem sabemos, faz parte da história da igreja, da história do cristianismo e também está presente em outras perspectivas religiosas. Boa, vai ser um tempo para a gente pensar e refletir, espero que aprender. Não precisa do pastor, pode ir só no Zeca, porque senão depois o pessoal da igreja lá, aí fica pegando no meu pé, entendeu? Aí daqui a pouco já quer que eu dê os atos pastorais lá. Não, só Zeca mesmo, fica melhor, tá bom? Vamos passar as informações da faculdade, pastor? Por favor, até para quem nos assiste aqui, eu acho que também, eu Vejam Só, cumpre esse papel também, até de uma indicação para quem quer se aprofundar nos estudos também, por favor. Perfeitamente. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo, ela oferece curso de teologia já há mais de 60 anos. É um curso bastante tradicional em São Paulo
e também no Brasil, haja vista que oferecemos já o curso de teologia em EAD e também o curso presencial. A Faculdade Teológica Batista, ela compõe a chamada Rede Batista de Educação. Então, por conta disso, nós inclusive estamos prestes a oferecer uma série de outros cursos em outras áreas do conhecimento, para além também da teologia. Contato é possível por meio do endereço teologica.br. Bom, inclusive o endereço também vai estar disponível lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? No @programa Vejam Só, chega por lá que você vai encontrar também. Professor, vou aproveitar a oportunidade, estou com 2 materiais aqui do irmão, vou pedir para o irmão rapidamente dar uma pincelada para a gente sobre esses livros aqui também. Ó. Vou começar com esse daqui, ó, Escatologia Pura e Simples, se é que isso é possível. Perfeito. A proposta desse livro, Zeca, é uma discussão a respeito dos critérios daquilo que eu identifiquei como escatologia no marxismo. Haja vista que a tese deste livro é a apresentação do marxismo enquanto uma proposta escatológica, porque prevê uma escatologia secular em que no futuro se almeja, a partir do marxismo, uma compreensão de que o comunismo, por exemplo, será melhor do que o Estado presente. E eu apresento, por conta disso, esta proposta secular e sem Deus, de uma escatologia, de um mundo melhor, em conflito com a escatologia esperançosa do cristianismo. Então, é muito interessante, haja visto, inclusive, o que tanto se discute hoje a respeito da escatologia, né? E também do marxismo. Então, eu apresento uma proposta cristã a respeito das perspectivas escatológicas presentes no marxismo. Boa. O Deus Peregrino e a Igreja Virtual, bem rapidinho também. Esse daqui eu também fiquei intrigado com o texto. Perfeito. Este livro eu tive a oportunidade de publicar com o meu reitor na Faculdade Teológica Batista, Dr. Gésio Medrado, em que investigamos o impacto das novas tecnologias naquilo que nós temos chamado hoje de igreja virtual. Então, nesse livro, inclusive, nós chegamos a indagar quais são os efeitos, por exemplo, do texto bíblico, onde se diz, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Será que este todo o mundo também envolve o aspecto do mundo virtual? E a nossa proposta é demonstrar com argumentos, com fundamentação bíblica, que o universo digital também faz parte do plano de evangelização na perspectiva do ID. Já tem o metaverso aqui? Sim, já temos inclusive uma investigação a respeito dessa perspectiva do metaverso e outras consequências desta dimensão da virtualidade. Falamos, por exemplo, aí no texto, em qual medida o batismo e outras práticas religiosas podem ou não ser realizadas por meio da intermediação digital. Virtual, que legal, que bacana. Fica aí também a dica e, obviamente, a indicação para você que quer se aprofundar um pouquinho nesses assuntos também. De novo, obrigado, professor, pelo carinho. Nós vamos rodar a matéria de abertura, ela vai apresentar o tema e aí, na sequência, a gente volta. Antes, deixa eu só reforçar aí com você que nos assiste a nossa parceria aqui com a Garbo. A partir do momento que a Garbo entrou aqui no Vejam Só, nosso estilo é outro, né? Transformou o nosso estilo. Se você que nos assiste precisa também de uma transformação no seu estilo, procure pela Garbo. Você vai acessar ali nas redes sociais ou pelo site, né? O garbo.com.br, as informações, além, né, da empresa e do portfólio, os endereços das lojas físicas. Aí você vai até uma loja e na loja você fala que viu aqui no Vejam Só. Aí você vai ativar um baita desconto para você. Vai ficar elegante e vai economizar, o que é muito importante também nos dias de hoje, tá bom? Muito obrigado a toda a galera da Garbo, o Militão, o irmão André, que nos apoiam, nos ajudam lá. Deus continue abençoando a vida de vocês, meus irmãos. Vamos rodar a matéria. Na sequência, a gente volta com as primeiras observações aqui dos nossos convidados. Vejam só.
A Escritura não ordena que os cristãos jejuem. Não é algo que Deus peça ou exija dos cristãos. Ao mesmo tempo, a Bíblia apresenta o jejum como algo bom, lucrativo e esperado. O livro de Atos registra os crentes jejuando antes de tomarem importantes decisões. Jejum e oração frequentemente andam juntos. O propósito do jejum deveria ser desviar seus olhos das coisas deste mundo e então direcionar sua mente a Deus. Jejuar é uma maneira de demonstrar a Deus e a você mesmo que você leva a sério seu relacionamento com Ele. Apesar de o jejum nas Escrituras estar quase sempre relacionado à comida, há outras maneiras de jejuar. Tudo que você pode abrir mão temporariamente para que melhor se concentre em Deus pode ser considerado um jejum. O jejum deve ser limitado a um determinado período de tempo, principalmente quando o jejum é de alimento. Longos períodos sem comer fazem mal ao corpo. O jejum não é para punir a carne, mas para que se concentre em Deus. O jejum também não deve ser considerado como um método de dieta. Não jejue para perder peso, mas para ter um relacionamento mais profundo com Deus. Alguns podem não conseguir jejuar de comida, como os diabéticos, por exemplo. Mas todos podem, temporariamente, abrir mão de algo para se concentrar em Deus. Jejuar não é uma maneira de conseguir de Deus o que queremos. Jejuar não é uma maneira de parecermos mais espirituais do que os outros. Jejuar é algo a ser feito em espírito de humildade e atitude alegre. E você, como usa o jejum? Sabe o que a Bíblia ensina sobre? Aliás, você aplica isso na sua vida espiritual? Vamos falar sobre jejum agora no Vejam Só. Você aplica isso na sua vida, na sua caminhada cristã. É um tema muito prático e nós queremos saber como e quando devemos fazer jejum. Será que as Escrituras Sagradas nos orientam, trazem informações sobre isso? Será que, inclusive, a forma como utilizamos essa ferramenta é a correta? Bom, essas são só algumas das perguntas que nós vamos tentar, durante a nossa conversa aqui, esclarecer também, tá bom? Eu vou primeiro pegar a resposta dos meus convidados e, na sequência, vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, tá bom? Pastor Franklin, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema de hoje? Como e quando devo fazer o jejum? É possível oferecer uma resposta fechada para isso? Mais ou menos, Zeca. Eu, a princípio, posso dizer que existe um padrão, eu creio que existe um modo e até mesmo um período específico e um momento específico para se realizar o jejum. O programa inicial apresentou algo interessante que até gostaria de pedir a permissão, porque eu fiz uma pequena pesquisa sobre muitas dúvidas que as pessoas elas têm acerca do por que jejuar, sendo que faz mal à saúde. E a Bíblia fala sobre a questão de jejuar, que a gente pode falar também no decorrer do programa, e sobre a questão se é pecado se eu não jejuar. Então, isso eu acho que é interessante, que há muitas dúvidas no decorrer do programa, a gente pode desenvolver. Mas, a princípio, eu acredito sim, há um propósito específico, não é por qualquer coisa, não é qualquer momento, e existe um modo certo. Legal. Inclusive, depois na sequência, eu vou querer saber o que é o jejum também, que eu acho que é uma pergunta primordial no tema. Mas antes, professor, quero ouvir a sua resposta também. Como e quando devemos fazer o jejum? Existe essa fórmula preparada? Sim, eu tenho a impressão que, por meio da leitura da Escritura, nós percebemos que existe uma resposta do como. Ou seja, o jejum deve ser praticado em condição de adoração e busca de arrependimento. Ou seja, o como está relacionado à rendição diante do Senhor nosso Deus. Agora, no que diz respeito à duração do jejum, nós não encontramos isso de maneira específica no texto sagrado, embora nós encontramos também, na perspectiva histórica, entre o povo de Israel, entre o povo de Judá, algumas pistas a respeito deste período de jejum, ou seja, quanto tempo. Agora, a pergunta que nós podemos fazer também, e eu noto que em muitos momentos há dúvidas também a respeito do jejum, diz respeito à duração e, mais ainda,
se eventualmente o jejum ele faz parte do atual momento da igreja, porque há alguns, principalmente os históricos, né, alguns, ou uma certa parte, acredita que o jejum não é para a igreja e o jejum diz respeito ao Antigo Testamento. Então, nós podemos, ao longo da nossa conversa, destacar o que eu tenho defendido, que o jejum também é para a igreja, para os dias atuais, em condições específicas. E aí vem os detalhes que nós podemos discutir a respeito do que se pede, qual é o propósito do jejum, inclusive. Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, antes de abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também e dar a sua opinião lá na nossa enquete no Instagram, os batistas jejuam, pastor? Eu faço essa pergunta sempre porque eu sou presbiteriano e é difícil, hein? É raro, vamos dizer assim, é raro. Sim, os batistas, e eu não posso dizer todos os batistas, mas uma parte significativa dos batistas jejuam. Eu pergunto no seguinte sentido, até num clamor mais institucional, vamos dizer assim, que é uma prática mais comum dos pentecostais, sim, né? A igreja jejua como um todo. Individual é difícil a gente falar, mas institucional ter essa prática assim é difícil, hein? Não é muito comum, não é muito comum, eu preciso reconhecer isto, mas não é que exista uma orientação institucional para não jejuar. Tá, boa. Sim, isso também não tem mesmo, não. Dos presbiterianos também é difícil ter assim, um clamor institucional, mas óbvio que também ninguém fala para não fazer, Mas os pentecostais estão na frente nesse sentido aí, eles pelo menos falam mais sobre. Bom, nós vamos entender o porquê também dessa questão. Deixa eu colocar aqui a oportunidade para você que nos assiste participar. E você vai encontrar toda a interação com o programa aqui, ó, no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Os temas que nós vamos abordar, os convidados que nós vamos receber, mandar sugestão de tema, mandar indicação de convidado, responder às nossas enquetes, tudo no nosso perfil do Instagram, tá bom? Inclusive, a enquete que nós colocamos lá para o programa de hoje foi a seguinte: a gente quer saber de você, qual o objetivo do jejum? Qual o objetivo do jejum? Colocamos ali 2 opções, né? E uma terceira para negar as 2 que nós indicamos. A primeira é santificação, você jejua por uma questão espiritual. A segunda, para conquistas pessoais. E a terceira é nenhuma das outras 2 opções. Então, se você acha que não é nem santificação, nem conquistas, você vai na terceira opção, tá bom? Vai lá, escolha uma delas, vote. Na postagem seguinte, você consegue justificar a sua escolha, entendeu? Dar motivos, né, à sua escolha. Esses comentários nós vamos pegar alguns e colocar aqui durante a nossa conversa também. E aí os meus convidados vão fazer observações em cima da sua opinião, tá bom? Então vai lá, participe, vote e justifique o seu voto também, tá bom? Irmãos, vamos começar com uma explicação do que é o jejum. E eu vou pedir para que nessa explicação inicial vocês coloquem também algumas questões que geram muitas dúvidas. Alimento, eletroeletrônicos, roupas, atividades. O pessoal pergunta muito dessas outras opções. Biblicamente, não existem essas indicações, né? Fica muito atrelado ao alimento. Mas é possível, Pastor Franklin? Então, vou pedir para o irmão explicar o que é o jejum e aí já colocar nessa explicação essas possibilidades de variedades, né? De refrigerante. E aí a criatividade é infinita. Vamos lá. Amém. Então, interessante, Zeca, porque durante os anos que eu tenho no ministério, eu tenho visto muitas pessoas dizendo assim, poxa, mas por que a Bíblia ou por que Cristo nos indica a jejuar, sendo que ficar sem comer é prejudicial à saúde? Então, eu queria aproveitar até de uma forma de enriquecimento do programa, apresentar desmistificar esse entendimento errôneo de que o jejum ele é prejudicial e apresentar o real propósito do jejum. Então, assim, e depois falarmos sobre essa questão que o Zeca mesmo mencionou. Então, o jejum ele tem 2 propósitos, né? Então, um é espiritual e o outro é fisiológico. Interessante que fisiologicamente, até tomei a liberdade de fazer algumas anotações, é o remédio mais natural que há e milenar.
o jejum é um remédio mais antigo da humanidade. E o principal propósito do jejum, Zeca, é a desintoxicação. Tem um médico chamado Hipócrates, que é um médico grego considerado dos pais da medicina ocidental. Ele dizia que comer quando você está doente é alimentar a sua doença. Ele diz que todos nós carregamos dentro de nós um médico interior. Então é interessante que 80% das enfermidades ela é devida a uma má alimentação. E a forma de curar essas enfermidades é justamente desintoxicando através do jejum. Então, um dos primeiros sinais que uma pessoa pode geralmente ter após alguma doença no seu corpo é justamente a falta de apetite. Então, isso já mostra que o jejum ele traz essa limpeza intestinal, a questão da limpeza do sangue também. Não sei se os irmãos já ouviram aquela frase antiga que pelo menos uma vez nós já ouvimos: eu estou enfesado. O que é estar enfesado? Está cheio de fezes. Então, quando há essa desintoxicação, esse alívio, traz bastante benefício através do jejum. Como, por exemplo, melhora a concentração, melhora o humor, traz melhor disposição, clareza mental, melhora a imunidade e regula os hormônios. Então, é interessante que esse processo da desintoxicação ela tem que ser maior do que a intoxicação. Teoricamente falando, todo ser humano ele foi preparado para ficar no mínimo 8 horas sem comer. Por que eu estou falando isso? Porque a gente às vezes tem essa impressão de que o jejum ele é prejudicial fisicamente, mas pelo contrário, ele tem bastante benefício, porque sociologicamente, historicamente falando, a humanidade ela sempre foi privada por épocas de questões alimentares, então não era sempre que se tinha alimentos, então tinha períodos de escassez e períodos de fartura. Então o próprio ser humano ele foi preparado para ter temporariamente essa possibilidade de viver sem o alimento. É que às vezes nós pensamos que a dor de cabeça que nós temos, ou às vezes aquela tontura é relacionada ao jejum, mas não, às vezes é uma inflamação no corpo. E o jejum, ele é o começo para a saída daquele certo vício. Então, fisicamente, eu quero deixá-los tranquilos que não há prejuízo fisiologicamente, pelo contrário, que às vezes a nossa fome ela é muito psicológica. Eu preciso comer tal horário. E aí a gente acaba achando que o corpo está com fome, mas é a nossa mente psicologicamente pensando, não, em tal horário a gente tem que comer. Não estou fazendo aqui apologia a não se alimentar. Porém, fisicamente, esse é um dos propósitos. Espiritualmente, ele tem um grande propósito e eu não vejo o jejum, Zeca, como foi falado, a não ser abstinência de alimentos. Então, me desculpe, né? Eu sei que muitos podem. Eu já fiz isso, eu já tive essa prática de jejum, respeito quem pensa assim, mas eu não consigo encontrar nas escrituras, por exemplo, jejum de chocolate, jejum do Facebook, o jejum da internet. Eu entendo mais isso como propósito, porque na Bíblia eu consigo enxergar o jejum como uma abstinência total de alimentos. Tá. E aí, pastor, até fica uma outra questão. A orientação bíblica, ela une essas duas temáticas que o irmão levantou, espiritual e de saúde, ou quando a Bíblia fala de jejum, ela está preocupada com a questão espiritual? Eu entendo que é somente espiritualmente. Tá. Então, a questão fisiológica que eu trouxe é para acalmar aqueles que às vezes falam assim, poxa, eu não vou jejuar, sim. Mas realmente, biblicamente, o propósito do jejum, ele é espiritual. Sim, eu pergunto e faço essa pergunta, pastor Franklin, porque às vezes passa a impressão que muita gente entra nessa história do jejum para outros fins. Exatamente. Depois a gente volta nisso daí. Deixa eu ouvir o professor Ivan também, para ele participar e falar um pouquinho. Professor, vou pedir para o irmão primeiro dar uma definição do que é o jejum e, na sua explicação, colocar esses detalhes aí. É possível fazer jejum de outras coisas ou alimentos específicos? Eu já vi muita gente fazendo de refrigerante. De estudo, tem uns alunos que parece que faz, não tem, professor? Não precisa dar nome, não, mas tem, não tem? De fato. Bom, que perigo. É interessante nós observarmos o seguinte. O termo hebraico traduzido para jejum é tson, a palavra tson. A partir daí, nós já temos uma resposta de qual é a maneira pela qual nós devemos praticar o jejum. Ou seja, tson vem de uma raiz que diz respeito a fechar a boca, a impedir a boca. Então, diante disso, nessa interpretação, a partir da raiz etimológica da palavra, jejum, de fato, está relacionado a alimentos.
Ou seja, por meio do jejum, em um determinado período, a pessoa se abstém de alimentos, com a boca fechada, com a boca impedida. É claro que nós encontramos em muitos momentos, quem sabe mais atuais, práticas nesse sentido e com todo o respeito à nossa assistência, aos nossos irmãos que nos ouvem, eu não classifico a abstenção de refrigerantes, a abstenção de lugares, a abstenção do uso de celulares, de não assistir TV e etc. Eu não classifico isso como jejum. Mas, claro, posso identificar como práticas saudáveis, porque, afinal de contas, nós sabemos que refrigerantes, por exemplo, doces em excesso, tudo isso faz mal para a saúde, para o nosso corpo. A partir daí, me permita, Zeca... Claro. É necessário ainda considerarmos que o jejum no texto bíblico, ele é apresentado em diversas circunstâncias, tá? E eu noto que estas circunstâncias estão diretamente relacionadas a conquistas espirituais. Depois a gente pode trabalhar sobre isso, tal. Outro ponto que eu gostaria de aqui evidenciar é o seguinte: o jejum não é uma prática apenas do cristianismo ou do judaísmo. Mesmo nas religiões comparadas, nós já encontramos a prática do jejum, inclusive religiões antigas. Se eu destacar aqui alguns autores que muito trabalharam a investigação do jejum em outras religiões, posso aqui registrar Fustel de Coulanges. Ele destaca a prática do jejum entre os gregos, inclusive na medicina grega, professor. Também registra a prática do jejum entre os romanos, e todo o mundo antigo, portanto, é investigado por esses autores. Mircea Eliade também. Enfim, há uma vasta pesquisa a respeito do jejum. Mas o diferencial do cristianismo é que o cristianismo não apresenta o jejum como uma troca, como uma barganha, do mesmo modo que no Antigo Testamento os israelitas e os judeus também não utilizavam o jejum como uma troca no sentido de colocar Deus sobre uma condição difícil, algo do tipo: Deus, eu fiz isso, agora eu devo alcançar o propósito, a promessa que fiz. Então, isso é estranho ao cristianismo. Por que eu destaquei isso? E mais uma vez, com todo respeito. Eu vejo algumas pessoas, talvez por desconhecimento, que é o que eu prefiro pensar, praticar o jejum como barganha, como troca. Acreditar que o jejum é uma obra humana ou destinada para a mortificação do corpo. Isto é algo também estranho, tá? A prática do jejum para castigar o corpo, acreditando que o corpo é o lado mal da existência e somente o que é bom no humano é o espiritual. Então, nesse sentido, devemos afastar esta compreensão equivocada do jejum também como algo para destruir o corpo. Inclusive, vale aqui destacar, há estudos, como o pastor bem levantou, há estudos científicos reconhecendo os benefícios do jejum para o corpo. Mas é preciso também destacar o seguinte: algumas pessoas devem tomar cuidado quando forem praticar o jejum. Por exemplo, os irmãos diabéticos precisam tomar muito cuidado, inclusive terem orientação médica quando decidirem fazer o jejum de algum período, tal, mas sempre com acompanhamento médico. Por quê? Nós recebemos, e é a visão que eu tenho, o jejum como um privilégio e não como um castigo, e não como algo que se faz, inclusive, para se aparecer diante das outras pessoas, que é, inclusive, o que o nosso Senhor Jesus, ele destaca: não façam o jejum para, me permita a linguagem livre, para fazer média entre aqueles que eventualmente vão observar a sua piedade, digamos assim. Então, são algumas características do jejum que eu acredito que a gente pode destacar agora de início.
Inclusive, a gente vai separar um tempinho para falar dessa passagem de Jesus, que eu acho que é muito emblemática com relação ao comportamento. Mas, Franklin, quero ouvir do irmão, depois o professor Ivan também vai comentar um pouquinho. Por conta dos benefícios, até dessa questão de saúde, emagrecimento, desintoxicação, hoje tem uma vertente muito forte, negócio de jejum intermitente, de atividade física, cresce esse conceito. Fico com a impressão que muita gente acaba aderindo por conta disso. Mas a palavra de Deus sempre traz uma fórmula, e é isso que eu quero que vocês comentem. Jejum e oração, ou arrependimento e jejum, sempre atrelado a uma questão espiritual. Exato. O que não seria um jejum bíblico, por exemplo? Se eu não como, mas não oro e não leio a Bíblia, está tudo certo? Eu estou fazendo um jejum bíblico? Eu penso que não. E é justamente assim que eu penso, como você mesmo comentou, Zeca, porque eu vejo os jejuns, o jejum ele é tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança é praticado. Só que em todos os momentos, ou na sua maioria, eu vejo atrelado ao à oração. Então, por exemplo, eu na minha inocência, no início da minha fé, eu já fiz jejuns assim, indo trabalhar. Então, por exemplo, assim, eu vou trabalhar e vou ficar de jejum. Só que o jejum, ele é como um ritual. Então, você tem que entender que você precisa saber aonde estará a tua mente e também a motivação. Porque se eu ficar só sem comer por sem comer, e o que vale muito é a motivação. Por que eu estou querendo jejuar? E só Deus ele vai saber. Não, a minha motivação é porque eu estou um pouco acima do peso, então vou tentar enganar um pouquinho a Deus aí, dizendo que é para questões espirituais, mas não é. Então, assim, tem que ser um tempo reservado que você tem que estar em oração, em busca, leitura da palavra do Senhor e se humilhando, porque os jejuns bíblicos, ele sempre vai atrelado também a um momento de humilhação, de subjugar a nossa carne. Por que eu falo isso? Porque a nossa velha natureza, ela é saciada através do nosso corpo, através da nossa alma, que tem o centro das emoções, da vontade, dos sentimentos. Então, quando nós jejuamos, nós estamos dizendo que quem é Senhor da nossa vida é Cristo. E aí nós vamos... Não é fácil jejuar, né? Já dizia um grande pastor que o bom não é jejuar, o bom é ter jejuado. Então, não é fácil jejuar, mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que às vezes estão pensando que está Deus recebendo o jejum, mas às vezes é apenas uma questão de dieta. Eu acho emblemático falar disso, pastor Franco, porque me salta muito aos olhos essa questão. Às vezes a pessoa fala, vou fazer um jejum de 10 horas. Aí ele começa meia-noite, dorme 8, acorda e beleza. Dessa dedicação à consagração, à leitura da palavra. Sim, tem que ter um sacrifício, tem que ser sacrifício. E tem que ter esse... Porque senão, qual que vai ser o fruto disso? Exatamente. Nenhum. E o sacrifício, Zeca, não é como o próprio professor mencionou, aquela questão de você querer prejudicar o seu corpo, mas é no sentido de subjugá-lo. Dizer que nós não somos senhores da nossa vida, então não comemos quando queremos, não fazemos aquilo como queremos, e nós entramos em uma... Não é claro, eu posso confessar isso. Biblicamente, a Bíblia ela não deixa claro quais são os benefícios, mas a Bíblia diz que há, e o próprio Jesus diz que há uma recompensa. Olha que interessante que Jesus vai dizer isso, olha, quando for jejuar, faça em secreto, porque o vosso Pai vos recompensará. Só que eu não vejo essa recompensa de uma forma meritória, que é como eu entendo na Antiga Aliança, às vezes o jejum ele tinha aquela questão mais de meritocracia. Já na Nova Aliança eu vejo que é outra motivação, que é a questão das consequências. Então, a Bíblia diz que nós colhemos o que plantamos. Então, é mais ou menos assim, se eu ficar sem jejuar, eu não vou estar pecando e não vou estar perdendo, mas eu vou estar deixando de ganhar, porque há benefícios em jejuar. Professor Ivan, quero que o irmão comente um pouquinho sobre essa temática e daquilo que acompanha o jejum de oração, de consagração, humilhação, arrependimento também, que às vezes parece que fica de lado, né? Então, jejuou, tirou a comida e pode ficar vendo futebol e tudo mais, né? Não tem problema nenhum. Bom, eu observo o que deve acompanhar o jejum, além da oração, uma resposta muito segura e complexa, Zeca, em Isaías 58, que é um texto-chave quando nós consideramos o que deve acompanhar o jejum.
Veja, em Isaías 58, nós nos deparamos com as diretrizes, repito, do que deve acompanhar o jejum. Então, eu anotei aqui algumas dessas diretrizes. Primeiro, o próprio Senhor, Yahvé, se dirigindo ao povo, começa a indagá-los se ao lado do jejum havia algumas práticas sendo observadas. Então, olha que interessante. Então, aqueles que jejuavam na perspectiva do Antigo Testamento e agora, já no ensinamento daquilo que deve acompanhar o jejum, deveriam soltar as correntes da injustiça. Ou seja, não adianta alguém, ainda hoje, fazer jejum, se lançar ao jejum e tornar-se amigo da injustiça. Sendo uma pessoa insensível à injustiça e dizendo que está em jejum. Outra atitude que o próprio Senhor Deus estabelece como aquilo que deve acompanhar o jejum. Veja, Isaías 58. Pôr em liberdade os oprimidos. Então, quando nós estamos em jejum, o texto nos orienta que nós desenvolvamos uma sensibilidade de olhar para os oprimidos e lutar, inclusive, para a liberdade destes, os chamados cativos, que Isaías muito trabalha, né? Ainda nesses termos, partilhar a comida com o faminto. Porque isso é interessante, pastor Franklin e Zeca, que às vezes quando nós falamos em jejum, a primeira orientação em companhia que vem é a oração. Mas, além da oração, nós, por meio do jejum, poderemos alcançar uma sensibilidade espiritual tamanha que vamos nos lançar diante, inclusive, do desejo de partilhar a nossa comida com os famintos. E agora, um outro item que eu destaco aqui é amparar o pobre. Então, o jejum, além da oração, ele está diretamente relacionado também a este olhar para com os vulneráveis. E alguém ainda pode dizer, mas poxa vida, esta passagem, estes itens que devem acompanhar o jejum, estão presentes, ou esses itens estão presentes apenas no Antigo Testamento. Mas se nós formos para o Sermão do Monte, lá no capítulo 6, bem lembrado na fala do pastor Franklin, do pastor Franklin, isso, nós observamos que, na sequência, antes de Jesus falar sobre o jejum, ele falou de obras ou de cuidado de justiça, ou seja, do acompanhar a necessidade do pobre por meio das esmolas. Então, o jejum também está na cartilha de cuidar dos necessitados por meio das esmolas, e isto na sequência da fala de Jesus, né? Além disto, o jejum acompanhado de oração, e o jejum propriamente dito, ali, como eu posso dizer, nesta fórmula que nós encontramos lá em Mateus capítulo 6. E, pastor Franklin, de fato me chama a atenção, lá no verso 18 do capítulo 6, a afirmação de Jesus, de que aquele que faz o jejum de maneira a se lançar em uma intimidade com Deus, com o sagrado, será recompensado. De fato, esta palavra, recompensado, chamou-me muito a atenção e já há algum tempo eu tenho pensado a respeito disso e me indago também. Quais seriam estas recompensas? E aí, eu acredito que estas recompensas dizem respeito às necessidades, sobretudo espirituais, daquele que se envolve no jejum de acordo com a orientação da mensagem de Jesus. E depois, se o Zeca me autorizar, eu sei que o tema é tão palpitante que daria para falar horas e horas e eu não quero cansar a nossa assistência. Mas se nós analisarmos também como se desenvolveu o jejum no Antigo Testamento, nós encontramos momentos com características especiais, ou seja, o jejum sendo acompanhado de um profundo arrependimento. Eu ia fazer essa questão na sequência, professor. A gente pode afirmar que no Antigo Testamento o jejum tinha uma questão mais nacional e no Novo Testamento
isso parece que passa por uma questão mais do indivíduo. Dá para fazer essa afirmação? Excelente pergunta, Zeca. Excelente mesmo, porque, de fato, nós encontramos no Antigo Testamento a prática do jejum nacional e coletivo com muita intensidade. Eu cito aqui, por exemplo, em Jeremias 36, 6, onde o próprio Senhor Deus, por intermédio do profeta, chama o povo, ou orienta, determina ao povo que ele, todo o povo, ou seja, um jejum nacional também, em busca e em demonstração de arrependimento. Aliás, isso é uma característica do texto de Jeremias, né? Sempre chamando o povo ao arrependimento. Outra perspectiva de um jejum nacional, nós encontramos em Esther. O livro de Esther é fantástico, porque nós nos deparamos com o povo buscando socorro de Deus. Um jejum nacional estabelecido enquanto uma busca de socorro de Deus para que não ocorra o genocídio do povo, né? E é também ainda um jejum nacional a ser conclamado em Joel, capítulos 1 e 2, um jejum coletivo, não nacional, mas agora coletivo, envolvendo Josafá diante da sua comitiva, para que ele se direcionasse com aquelas pessoas que ele selecionou para Jerusalém. E, nesse sentido, ele fez um jejum buscando a bênção de Deus para que eles conseguissem chegar a Jerusalém. Enfim, um jejum buscando proteção. Então, aqui a gente pode observar que, de fato, no Antigo Testamento, nós nos deparamos com jejuns em busca de socorro, em busca de se evitar uma hecatombe, genocídio, e também um jejum de arrependimento. E, claro, também nós encontramos os jejuns individuais. E um exemplo mais marcante de um jejum individual, buscando, inclusive, o socorro para a vida de um parente, é o caso de Davi, jejuando pelo seu filho com Batseba. Sim. Pastor Franklin, o irmão consegue observar também essa dinâmica mais nacional, coletiva no Antigo e mais individual no Novo? E se, por conta disso, os nossos problemas aumentaram? Já que quando você tem um controle mais nacional da coisa, fica mais fácil. Nós vamos jejuar pela conquista da terra. Legal. Aí hoje eu posso pegar para mim e falar, então hoje eu vou jejuar pela conquista da minha terra, da minha casa, do meu apartamento, né, das minhas coisinhas. Dá para fazer essa analogia aí, pastor Franklin? Não, essa exegese, né, como às vezes não é possível. Mas realmente, eu concordo, né, assim embaixo como foi dito, porque no Antigo Testamento eu vejo mais nessa questão nacional, não que no Novo Testamento e nos dias de hoje não vejo essa possibilidade, pelo contrário, eu acho salutar e válido uma liderança apregoar um jejum na sua comunidade pelas próximas eleições que vai haver agora, para Deus estar dando direcionamento, porque quando eu vejo no Novo Testamento a questão do jejum, muito também interligado à questão de você buscar um direcionamento de Deus, como eu volto a dizer, nós temos essa natureza carnal e ela às vezes tenta tirar a nossa sensibilidade de entendermos o direcionamento de Deus. Então, às vezes, quando nós entramos nesse processo de jejum, Deus vai dando direcionamentos, ficamos mais sensíveis à voz de Deus, como foi lá em Atos, se não me engano, 14, na escolha de Paulo e Barnabé. Você vê que eles oravam em jejum e depois jejuaram novamente, né? Interessante que o pastor mencionou, o professor, que o caso de Davi, ele orou e jejuou, e muitas pessoas, Zeca, pensam que o jejum, ele muda Deus. Isso é um outro equívoco que eu penso assim. Ele nos muda, ou seja, a vontade de Deus, ela é soberana. E a prova disso é o próprio Davi. Ele orou e jejuou, mas o filho morreu. Sim. Só que depois nós vemos que ele entendeu que ali foi a vontade de Deus. Então, quando às vezes você ou eu for jejuar, telespectadores, é importante a gente entender que nós vamos sendo alinhado ao propósito de Deus. Na nova aliança eu vejo também muito isso. Deus, ele vai alinhando o nosso coração, porque às vezes a gente chega em oração a Deus, faz jejum com decisões às vezes até tomadas em nosso coração, mas quando a gente reconhece que quem reina é Ele alinha o nosso coração ao propósito dele. Eu falei aqui brincando nessas questões, desses objetivos pessoais, pastor Franklin, e eu vou pedir para o irmão comentar um pouquinho disso, porque ainda, apesar que o professor Ivan falou de conquistas espirituais, logo no começo, é muito comum. Então, a pessoa tem uma demanda na justiça.
vou jejuar porque está travado lá, não anda. Busca pelo emprego, né? A gente sabe que não vivemos num momento dos melhores. Anos de desemprego, vou jejuar para ver se libera essa questão do emprego. E outras questões, assim, que eu não sei se dá para falar que são espirituais, mas que, obviamente, que causam angústia. Não são motivos para o jejum? Eu não faço esses tipos de jejum, particularmente. Claro que eu não posso confirmar com exatidão a proibição, como se Deus não fosse receber. Mas eu vejo muito, às vezes, coração muito, não digo egoísta, mas a gente pensando em nós mesmos. Quando eu olho o jejum, eu vejo, como mesmo foi mencionado, a questão de nós jejuamos porque temos fome de Deus, fome de justiça. E ela está sempre atrelada a um benefício do próximo, a questão, porque é interessante que jejuar não é para nós termos uma vida piedosa também. É esperado a pessoa ela ser uma pessoa piedosa, porque se eu viver uma vida extremamente egoísta, pensando apenas em mim e jejuar, eu não consigo entender isso como um benefício. Então, eu acredito que quando nós jejuamos de acordo com o direcionamento de Deus, a gente deixa essas coisas porque a gente ora. Orar. Sim. Demanda na justiça, uma porta de emprego, uma questão de enfermidade. Apesar que a questão de enfermidade, a gente até entende a questão de humilhação. Mas ora, meu irmão, ora que Deus, ele responde. E aí, professor Ivan, é possível que essas questões entrem em algum aspecto em conquistas espirituais também? Ou seriam objetivos pessoais, assim, que não necessariamente se enquadram na figura, né, do jejum? Bom, eu falei há pouco a respeito de Davi, né, orando pela cura do seu filho. Então, eu acredito, a partir dessa... Não somente Davi, mas há outras passagens que podem me amparar nessa ideia que vou aqui colocar. Eu acredito que é possível, sim, jejuarmos por benefícios pessoais. Mas, quando nós falamos benefícios pessoais, eu não estou aqui me referindo a bens. Um dia desse eu encontrei alguém que me disse que estava jejuando para comprar um carro. Eu não encontro nenhuma pista na Bíblia para um jejum desta natureza. Aliás, ao contrário. Se nós formos para a história de Jezabel, Acabe e Nabote, ali nós observamos Jezabel estabelecendo um jejum escandaloso, um jejum escandaloso, em que as pessoas foram orientadas a jejuar para, num plano horrendo, matar Nabote e, na sequência, Acabe conseguir comprar a propriedade, a vinha de Nabote. Então, ali nós encontramos uma pista de um jejum com interesses extremamente escandalosos, horrendos. Então, é claro que eu não estou fazendo essa comparação para dizer quem ora, quem jejua para adquirir um carro está na mesma condição de Acabe. Sim. Nada disso, mas apenas para a gente notar que não há pistas para jejum no sentido de interesses materiais. Todavia, e com muito cuidado também, eu digo o seguinte: nós não sabemos orar, não sabemos jejuar. Nós, pegando aqui uma palavra, uma frase de Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, nós diante de Deus somos mendigos espirituais, estamos em condição de mendicância. Então, eu acredito que, pela misericórdia de Deus, alguém que eventualmente esteja fazendo um jejum para conquistas materiais, eventualmente até consegue, pela misericórdia de Deus, porque o mesmo Acabe, naquela história que acabei de narrar, ele jejuou quando recebeu a sentença de Deus, o juízo forte de Deus pelo comportamento escandaloso dele, né? E o que fez Deus diante do jejum de Acabe? O Senhor não cumpriu a sentença naquele instante. O Senhor teve misericórdia de Acabe, apesar do cometimento, do homicídio que ele esteve envolvido, né? Então, para ser mais objetivo, realmente, no texto bíblico, notadamente no Novo Testamento, eu não encontro suporte para um jejum para conquistas espirituais. Agora, se nós, por outro lado, formos para
O salmista, por exemplo, uma pista muito interessante no Salmo 109, onde o salmista ele afirma que, a gente encontra lá no texto, ele jejuando por conta de aflição da alma. Isso em vários momentos nós encontramos o jejum em decorrência de aflição da alma, de angústia. Então, eu acredito que um interesse pessoal que nos leva ao jejum em decorrência de uma aflição da alma, que pode ser, Zeca, o desemprego, pode ser o filho nas drogas, pode ser, inclusive, a condição terrível que o país se encontra. Então, certamente, eu acredito ainda que por conta desta prática do jejum, o Espírito de Deus pode nos orientar não somente para jejuar pelo meu emprego, mas jejuar para que a condição de desemprego no Brasil ela seja equacionada, enfim, alcancemos bênçãos soluções para o nosso país, bênçãos coletivas, inclusive. Sim. Porque o cristão tem esse desejo, né, de que se eu, cristão, estou bem, eu desejo bem também para aqueles que estão ao meu lado. Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos caminhando para o final do bloco, a gente tem um pouquinho menos de 20 minutos, mas eu quero ainda tratar de duas questões e quero, na medida do possível, colocar alguns comentários ainda durante o bloco. A primeira questão que eu queria que ambos comentassem aqui, ainda que bem rapidamente para a gente, Jesus ele fala de expulsar o demônio, que é um texto muito marcante também, né? Só com jejum e oração, ele inclusive dá uma esculhambada também na galera lá, até quando ficarei entre vós e tal. Temos indicações aí que para batalha espiritual a gente precisa de jejum e oração, Pastor Franklin? Olha, Zeca, em questões de batalhas espirituais, sim. Ter um momento de oração e jejum é muito válido porque é um ambiente espiritual. É o que eu volto a falar. Quando a Bíblia diz, Deus ele diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, nós vemos que quando nós nos humilhamos, nós reconhecemos a grandeza de Deus e Ele vai nos dando direcionamentos, discernimentos de coisas que, se a nossa carne ela está imperando, a vontade, eu quero fazer isso, eu estou pensando nisso, a gente perde essa sensibilidade. Então, quando nós jejuamos, eu entendo também que nós ficamos sensíveis para entender o que está acontecendo, porque questões de enfermidade. Nós vamos ver na Bíblia que houve momentos em que Jesus expulsou demônios que estavam atrelados ao gerar a enfermidade naquela pessoa. Nós vemos também questões, como Jesus falou, de um paralítico que dava-se a entender que era um pecado ali que ele estava e falou, vai e não peques mais. Então, quando nós jejuamos, ficamos sensíveis para entender que tipo de origem de enfermidade é essa, se é questão espiritual. No caso dessa casta de demônio, é polêmico esse tema. Não sei se no próximo bloco a gente pode falar sobre ele, porque será que o motivo dos discípulos não terem conseguido expulsar era por conta do jejum ou era por conta da oração? Porque no texto original parece que Jesus vai dizer que era por conta de incredulidade. Uhum. Então, é interessante a gente falar mais sobre isso também. Mas, a princípio, eu vejo que, sim, tem possível para batalhas espirituais jejuar. Se para batalha espiritual a gente precisa do jejum, professor Ivan, Paulo vai falar que a nossa batalha não é contra carne e sangue. Então, a gente precisa estar em jejum toda hora. Não pode abandonar nunca o jejum. De fato, eu noto o seguinte. Este texto, essa passagem de Mateus 17, 21, ela é uma passagem complexa e enigmática, mas que nos traz pistas importantes. Primeiro, pistas relacionadas à existência de uma realidade espiritual. Ou seja, nós cristãos, a partir dos ensinamentos de Cristo, bem sabemos que existe, de fato, uma realidade espiritual que exige de nós uma busca ou, pelo menos, uma preocupação em nos capacitarmos para. Embora, claro, nós sabemos que esta capacitação não vem de nós. Esta capacitação vem de Deus que nos prepara. Então, neste contexto, eu reconheço que, de fato, algumas dimensões da nossa existência em conflito com a dinâmica espiritual exige, sim, jejum, oração e uma busca constante da vontade do Senhor
por meio da leitura da sua palavra. Porque, inclusive, a leitura da palavra, meditação, faz parte daquele que está em um momento de jejum, que separa um instante para se preparar para aquilo que espiritualmente se coloca diante do seu contexto, né? E até é interessante, se nós formos aqui para a tradição judaica, o período do Yom Kippur, o dia do Yom Kippur, onde se jejua 25 horas, justamente porque é o dia do perdão, o dia de quebrantamento. Inclusive, a proposta é que neste dia do Yom Kippur, o judeu ele esteja, de fato, atento à sua relação com o Altíssimo. Ou seja, ele esteja em busca de caminhos de espiritualidade. Então, buscando, portanto, essa tradição judaica, eu acredito que, de fato, para que nós alcancemos até mesmo a compreensão do que ocorre nesse contexto da espiritualidade, mister, Zeca, jejum e oração e muita graça de Deus. Boa. Para a gente encerrar esse bloco, o famoso jejum dos personagens bíblicos, professor Ivan, é possível imitar ou ainda devemos imitar algum tipo de jejum da Escritura Sagrada? Eu não sei se é o mais famoso, mas é o que eu escuto mais, né? O jejum de Daniel. Existe alguma indicação nesse sentido de que nós devemos imitar? Tá. É preciso compreender, Zeca, que o jejum de Daniel, principalmente o primeiro, né, onde ele estava cativo em Babilônia, lá havia uma condição que o colocou na prática de abstenção de alimentos, onde ele se afastou dos manjares e tal. Então, eu vejo o seguinte: quando alguém está interessado em copiar, né, jejuns de personagens bíblicos, eu sugiro um certo cuidado, porque é preciso compreender o contexto em que aquele personagem exerceu, e aqui eu vou utilizar um termo que me chama muita atenção e eu gosto, que exerceu aquele ato de adoração. Então, Daniel ali, naquele contexto específico em Babilônia, ele adorou a Deus por meio da abstenção de alimentos. Outro exemplo, na busca de jejuns de personagens bíblicos, o jejum de 40 dias e 40 noites de Moisés. Um jejum tão extenso, praticado por Moisés, e aquele também praticado por Jesus, não é um jejum praticável, porque coloca em risco a saúde. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, certamente, por uma questão lógica, por um milagre. Ali foi uma condição milagrosa em que a experiência do povo de Israel necessitava, inclusive, daquele comportamento, daquela prática de Moisés. Então, ali foi um milagre. Eu não coloco ali, com o perdão de quem imagina ser algo praticável nos dias de hoje, eu entendo que a prática de um jejum tão extenso assim coloca em risco a saúde. E, claro, ali foi um milagre, foi uma manifestação milagrosa de Deus registrada nas páginas bíblicas. E aí, pastor Franklin, como é que funciona essa questão do jejum aí das personagens bíblicas? Do Daniel é o mais famoso, né? Eu acho Daniel. Acho que sim. Como mesmo foi mencionado, a gente tem que tomar cuidado porque em uma das passagens de Daniel, muitos fazem, vou fazer o jejum de Daniel, 21 dias, 3 semanas. Só que naquele contexto não deixa claro que o Daniel não comeu. Ele trocou manjares saborosos, mas o contexto, tudo bem, ele estava ali em oração, em súplica, mas o contexto não deixa claro que ele não comeu outro tipo de alimento, ele apenas se absteve. Então, fazer jejuns, a gente precisa entender, por exemplo, Romanos 14, 22 vai dizer assim: assim seja qual for a tua doutrina a respeito destes assuntos, guarda-o com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que lhe aprova. Então, há uma liberdade, é uma prática, liberdade da vida cristã, você estabelecer um período. Os fariseus, né, tinham ali a questão de 2 vezes por semana,
Mas a Bíblia não deixa claro um período exato. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque o caso de Daniel, 21 dias, ele comeu alguma outra coisa. Teve, eu acho que no capítulo 9, que ali ele se absteu. Sim. Exatamente. Então, jejum é abstinência total de alimentos. E é Deus que te direciona. É Deus que te direciona dentro da sua condição física, para que também não seja um jejum de tolo, né? Sim, sim. E o cuidado... Eu sempre fico muito, às vezes, impressionado com isso, porque Deus tratou diretamente com aquelas pessoas. O caso de Moisés é muito emblemático, porque realmente é um milagre, e é um milagre reservado para a pessoa de Moisés. O caso de Daniel também acho muito emblemático nesse sentido. Ainda que a gente vê muito, né? Os pentecostais gostam mais disso. Eu já fiz, no início da minha fé, Zeca, 40 dias, mas intermitente. Eu só almoçava, eu só fazia uma alimentação às 5 horas da tarde. E aí ficava assim até por 40 dias. E fiz um outro de 3 dias sem água, porque quando a gente está falando de jejum, a gente está falando de abstinência de alimentos, né? Então, assim, eu sei que existem casos específicos, realmente, que Deus pode levar. O caso de Moisés, de Jesus, é que tem pessoas que têm aquela visão distorcida, às vezes, não, meu Deus, eu não posso falar que eu estou jejuando. Como que nós sabemos que Jesus jejuou no deserto? Provavelmente deve ter comentado com os discípulos. A Bíblia, ela orienta a gente não ficar, por exemplo, hashtag, estou jejuando nas redes sociais, mas fala, olha, se você for a algum lugar e te oferecer comida, diga que você está jejuando. Então, não é aquela ostentação, mas é você entender que é um momento seu com Deus. Sim, sem dúvida nenhuma, até para que em secreto teu pai te recompense também, né? A partir dessa sua busca, a questão de individualizar. É que não vai dar para a gente explorar mais isso, mas eu fico com a impressão que a questão de individualizar isso é que você tem um tratamento muito mais próximo seu com Deus. E a partir disso você pode se aproximar dele com as suas demandas também, pessoais. Mas o tempo não permite a gente explorar aqui, eu preciso encerrar, chamar o intervalo. Deixa eu colocar os comentários antes de dar os nossos recadinhos para rodar o intervalo. Vou colocar os comentários na sequência, tá bom? Para dar voz também ao nosso telespectador. Vou começar com o do Gideão Farias. Ele fala o seguinte, respondendo à nossa enquete. O jejum coloca a nossa carne na cruz. Boa, Gideão. Obrigado, meu irmão. O próximo comentário é do José Roberto. O objetivo do jejum é de santificação. É ter uma comunhão íntima com Deus. Obrigado, José. E vou encerrar com a da Gil Santos. E ela fala o seguinte, nem todas as motivações são válidas para o jejum. Obrigado, Gil, também pela sua participação. Eu vou chamar o nosso intervalo, mas no próximo bloco ele é menorzinho, bem curtinho, mas meus convidados vão oferecer considerações finais sobre o tema e principalmente uma aplicação. Poxa, você aprendeu tanta coisa, viu tanta coisa do jejum, e agora? O que isso precisa transformar a sua caminhada cristã, a sua vida cristã? Fica ligadinho aí que vai ser no próximo bloco, tá bom? Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, da Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos de parceria junto, né, com o programa. Código 11 3115-0819 é o telefone da Grade. Você que gosta do estudo das Sagradas Escrituras, gosta do estudo da teologia, quer lapidar e aprimorar esse dom, procure pela Grade. Anota o telefone, amanhã, em horário comercial, você liga e tira todas as suas dúvidas, tá bom? Para você que gosta de navegar pela internet, nós vamos colocar aqui primeiro o site da HIT, muita informação da emissora, dos programas, da programação, tem muito conteúdo lá para você saber um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia aqui. E também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o canal oficial do YouTube. Todo o nosso material está lá no canal oficial, tá bom? Perdeu um Vejam Só, tá lá, quer rever, quer compartilhar, tudo lá para você. Ajude a divulgar, inclusive quando assistir um vídeo, vai lá, curta o vídeo também, isso ajuda lá na divulgação do próprio YouTube e você mesmo pode compartilhar esse conteúdo. Imagina que surgiu essa conversa no grupo da igreja ou ainda na escola dominical, manda lá para o pessoal também poder assistir e compartilhar o nosso conteúdo, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só e espero que você não tenha feito jejum do Vejam Só, viu? Primeiro, porque seria uma indelicadeza da sua parte. E segundo, que a gente já aprendeu aqui que não pode, né? É só alimento. Os convidados aqui deixaram claro aqui, né? Mas vai surgir alguém que vai falar que pode, eu sei disso. Depois a gente pode montar um outro debate. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Franklin James, professor Ivan Durães também, dando as suas observações, seus entendimentos e compreensões a partir do texto bíblico sobre o tema jejum, tá certo? Na sequência, eu vou devolver a palavra aos meus irmãos, eles vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação do assunto que nós tratamos na noite de hoje. Antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste e responde o nosso convite para participar aqui do programa mandando a sua foto, tá bom? Todo mundo que mandar foto vai concorrer a um presente. Olha, o presente vai ser super especial. Eu não vou mostrar ainda, porque nós vamos fazer um programa e o autor do presente vai estar aqui e aí nós vamos falar para você, tá bom? O presente. Só para dar uma dica aí, mas nós vamos mandar esse presentaço para você. Então manda a sua foto, pode ser pelo nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, ou pelo nosso perfil, nossa página lá no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Faz uma selfie assistindo o programa e encaminha. Manda com o nome completo, a cidade, tá bom? O estado, tudo direitinho. E fique atento, porque é por essa mensagem que a produção vai fazer contato com você para falar sobre a premiação, tá certo? Vamos começar a nossa viagem pelo Brasil aí, com a nossa audiência aqui para o São Paulo, capital. E a primeira foto que nós vamos mostrar para você, que nós selecionamos, é da Carla Menezes. Daí aparece a Carla aí, acompanhando o Vejam Só. Carla, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe sua vida. A próxima foto vem lá de Minas Gerais, da cidade de Araguari. Adriana Almeida é a nossa telespectadora que acompanha o Vejam Só também. Adriana, muito obrigado. Minas Gerais é um estado muito querido, que assiste muito Vejam Só e manda muita foto participando. Obrigado a todos os mineiros também. Encerramos as fotos de hoje lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Jusilene Camargo é a nossa telespectadora. Jusilene, obrigado, minha irmã, também pelo carinho. Deus abençoe sua vida, derramando muita graça também, tá bom? Todo mundo que mandou a foto já está concorrendo ao prêmio. Mande você também para participar e daqui a pouquinho nós vamos divulgar aí o presente da vez, tá bom? Pode ser pelo Facebook ou pelo Instagram, fique à vontade. Meus irmãos, infelizmente o nosso tempo vai caminhando para o final, mas eu ainda quero que vocês ofereçam considerações finais, mas principalmente uma aplicação para quem nos assiste. Professor Ivan, eu vou começar esse bloco com o irmão, tá bom? Outro bloco, a gente começou com o pastor Franklin. 3 minutinhos. Eu sei que falar para o professor é difícil, mas na televisão não tem jeito, né? Por favor, professor. Vamos lá. Eu agradeço, Zeca, pelo convite. Senti-me muito honrado neste programa, principalmente com uma audiência extremamente qualificada e piedosa que acompanham aqui o Vejam Só. E também quero agradecer o privilégio de participar deste momento, um momento de adoração, digamos assim, com o pastor Franklin. Foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer também observá-lo no zelo que você tem para falar de um tema tão importante que é o jejum. Eu destaco o seguinte, o jejum, ele é praticável para a igreja nos dias atuais e a gente verifica pistas variadas no Novo Testamento, inclusive para a prática do jejum, e destaca o seguinte, o jejum é uma prática de adoração. Então, todos aqueles que se colocam diante de Deus em jejum, devem considerar que o jejum também é uma maneira pela qual nós buscamos a presença de Deus. Haja vista que todos nós, cristãos, devemos considerar que até mesmo o nosso respirar e não respirar deve ser colocado em prática para a glória de Deus. É isto aí, muito obrigado a todos e estejam todos os nossos ouvintes em jejum, oração e ações de graças. Amém, que bênção. Tomara que o programa realmente sirva para esse despertar também, que eu acho que é fundamental, né? A gente cumprir um papel muito importante. Professor Ivan, obrigado, viu, pelo carinho.
Espero encontrá-lo outras vezes aqui no Vejam Só. Foi muito prazeroso ouvi-lo também e aprender junto contigo. Obrigado. Vai ser muito bacana reencontrá-lo. Os contatos também à sua disposição, @programa Vejam Só, vai lá que você encontra, inclusive, os contatos da faculdade também. Pastor Franklin, a palavra está com o irmão. Amém. 3 minutinhos aí. Se para professor é difícil, para pregador é mais ainda, né? Mais ainda. Vamos lá, 3 minutinhos, por favor. Amém. Zeca, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, um prazer estar aqui novamente. Parabéns pela condução, parabéns ao Vejam Só a comunidade cristã agradece por essa aula e essa compreensão. Prazer conhecer também o professor Ivan, pelo carinho, a pessoa simpática, gostosa de participar. Eu quero encerrar fazendo um convite a todos a dizer que vale a pena jejuar. É uma porta que nós entramos, queridos, para experiências espirituais que não são muito claras, mas que são pessoais, são valorosas para nós. E eu quero deixar aqui o que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 27, dizendo assim: trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos de jejum, suportei frio e nudez. Paulo ele vai mostrar que ele ministrava ao Senhor com jejuns. E olha que interessante que ele mostrou diferente aqui, ó, fome e sede. Fome e sede é quando você não tem condição de comer, não tem o que comer. Jejum é quando você tem, mas você se abstém. Então, se você até hoje fez esse costume de abrir mão de algo das redes sociais ou de um tipo de alimento, é válido, Deus conhece a intenção do seu coração, mas leve isso mais como um propósito. Agora, jejum é nós nos humilharmos e entendermos que nós não somos senhores do nosso ventre, como Jesus disse, que o seu Deus não seja o seu ventre, mas que ele seja para a glória, a honra e o domínio dele sobre as nossas vidas. Sem que Deus abençoe. Domínio próprio também. Domínio próprio, verdade. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Franklin, também pelo carinho. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério também. Os contatos do pastor à sua disposição lá no perfil oficial do Instagram do Vejam Só, tá bom? Antes da gente encerrar o programa, deixa eu colocar aí na tela o resultado da nossa enquete e nós perguntamos para você qual seria o objetivo do jejum e colocamos lá algumas opções. 76% dos nossos internautas votaram na opção santificação, ou seja, o objetivo do jejum é a santificação. 3% em conquistas pessoais e 21% em nenhuma das duas. Nem santificação, nem conquistas pessoais. Botaram outras opções também. Angélica, não vou nem falar o que a Angélica soprou aqui na minha orelha. Mas, obrigado, viu? A você que participou e que votou também. E eu não vou falar porque no programa passado eu falei que ela disse que as mulheres falam demais. O pessoal ficou bravo com ela, tá bom, Angélica? Não vou mais falar, não. Muito obrigado a você que votou e participou também do programa, tá bom? Um forte abraço. Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas rogando e pedindo, né, que se for da vontade de Deus, amanhã nós estejamos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Forte abraço e até lá!